Você quer otimizar a sua rotina e cuidar de todos os pacientes sem enlouquecer e sobrecarregar o seu dia a dia? Hoje eu vou compartilhar com você 5 estratégias que vão transformar a sua organização profissional e pessoal. Olá, eu sou Ana Laura Bachur, psicóloga clínica e neuropsicóloga. E nesse canal eu quero ensinar profissionais da psicologia, assim como eu, de forma clara e com amor. E antes de passar essas 5 dicas para vocês, eu preciso de te dizer que esse é um conteúdo baseado na minha experiência. É algo que eu consegui compreender no meu dia a dia, que eu precisava de organizar para não literalmente enlouquecer. Para eu conseguir ter uma qualidade de vida e também uma qualidade de trabalho. Organizar o tempo, ter espaços de tempos, ter tempo para respirar, ter tempo para viver, ter tempo para descansar, são coisas muito importantes. Enquanto profissionais de psicologia, nós estamos o tempo todo cuidando das pessoas. Um profissional clínico, ele está o tempo todo, a cada sessão, cuidando de um paciente. E a gente precisa de aprender a cuidar da gente também. A gente não pode ficar indo sobre a perspectiva de que, ok, vou cuidar de todos os meus pacientes e não vou cuidar de mim, e não vou organizar a minha vida. A gente precisa de começar por nós, para depois nós conseguirmos cuidar dos nossos pacientes. E muitas vezes a rotina, a organização de um profissional de psicologia pode ficar muito caótica. Nós superestimamos o que nós conseguimos fazer em um dia e subestimamos o poder de uma organização. Muitas vezes nós colocamos, imaginamos que vai caber muitas coisas no nosso dia, muito mais do que realmente é possível. E nós acabamos minimizando o quanto que é importante a gente conseguir se organizar, o quanto que é realmente mais justo com a gente e mais cuidadoso que a gente consiga organizar uma rotina. Se você for um terapeuta que tem muitos pacientes, você precisa de ter uma organização. Se você for um terapeuta que igualmente tem poucos pacientes, você também precisa de ter uma organização. Então, existem diferentes desafios que podem atrapalhar na sua organização. E eu quero que você me conte, inclusive, nos comentários, quais são os maiores desafios que você tem no que diz respeito a organizar a sua rotina, o seu dia a dia. Mas, independente de qual for os seus desafios, é muito importante que você consiga se organizar. Vamos para a dica de número 1 para você se organizar. Eu sugiro que você faça sempre um planejamento semanal, definindo as prioridades da sua semana. Eu sugiro que você tenha uma agenda, pode ser essa agenda digital ou física, mas que você consiga anotar ali nessa agenda muito mais do que os seus horários de atendimento. Mas sim, quais são os outros compromissos que você vai ter no dia. Inclusive, qual é o horário que você vai fazer atividade física? Qual atividade física? Qual é o horário que você vai deixar reservado para sua família? Qual é o horário que você vai deixar reservado para fazer coisas que são de interesse pessoal seu? Como, por exemplo, ler, como, por exemplo, estudar. Defina isso durante a sua semana. Consiga estipular isso todas as semanas. Eu sugiro que você faça esse planejamento ou no domingo, antes de começar efetivamente os atendimentos, ou na segunda-feira logo cedo. Deixar a segunda-feira, um tempo na segunda-feira para você planejar a sua semana também é muito importante. Porque aí você já vai conseguir ter uma visão panorâmica de como está a sua semana. Será que vai ter algum dia da semana que os seus atendimentos estão mais tranquilos? Será que vai ter algum dia da sua semana que está bem mais agitado? Como que está isso? E defina todas as tarefas essenciais, todas as prioridades que não dá para passar naquela semana. Sempre faça isso. A dica de número 2 é
Crie blocos de tempos para cada atividade. Eu, particularmente, só consegui destravar certas tarefas que nós precisamos de fazer além dos atendimentos. E sim, profissional de psicologia precisa de fazer muitas outras coisas além dos atendimentos. Os atendimentos é uma parte, é um pilar da nossa prática clínica. Mas existem muitas outras coisas para a gente fazer. E todas essas outras coisas eu só consegui realmente fazer quando eu deixei blocos de tempo para poder fazer isso. E por blocos de tempo, entende-se, por exemplo, uma manhã, uma tarde, uma noite, ou então uma segunda de manhã, uma sexta à tarde e coisas desse tipo. Esses blocos de tempo estratégicos na sua agenda são muito importantes para que você possa fazer diferentes outras atividades, inclusive estudar, inclusive fazer registros de sessões, conceitualização cognitiva, organizar documento, organizar o financeiro da prática clínica, são muitas outras coisas para serem feitas. A dica de número 3 é que você automatize alguns processos. A ideia é sempre pensar no seu dia a dia, na sua rotina, no que pode ser facilitado, o que pode ser simplificado ali. Tem uma frase que eu gosto muito, e eu não sei o autor, mas uma frase que diz o seguinte, que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Às vezes a gente quer colocar muito frufru no nosso atendimento, no dia a dia, no registro de sessões, e às vezes a gente está fazendo algumas coisas que, na verdade, estão dificultando, estão atrapalhando o processo. Eu consegui perceber, especificamente esse ano, que eu tinha separado alguns materiais para usar, com a ideia desses materiais me ajudar, mas, na verdade, esses materiais estavam mais me atrapalhando do que ajudando, porque eu estava presa ali, naquele material. E eles não estavam simplificando, não estavam facilitando as coisas para mim no meu dia a dia. Então, sempre treine para esse olhar de, ok, como eu posso facilitar o agendamento das sessões? Como eu posso facilitar as faltas, para que não ocorram faltas, né? Como que eu posso facilitar as remarcações? Como eu posso facilitar o registro de sessões? Como eu posso facilitar os meus estudos? Como eu posso facilitar as minhas supervisões, os meus momentos de leitura? Automatize, torne esses processos muito mais fáceis de você fazer de acordo com aquilo que você tem no seu dia a dia. Se necessário, utilize diferentes ferramentas para que você possa fazer a organização e a gestão de tudo isso. A ferramenta que eu particularmente mais utilizo e recomendo para você é o Todoist, que é uma ferramenta que existe planos pagos e planos gratuitos que conseguem me permitir fazer listas de tarefas. Então, eu faço listas de tarefas que eu preciso de fazer diariamente, tarefas que eu preciso de fazer semanalmente, mensalmente e assim por diante. Baseado nessa questão cronológica, eu consigo definir as tarefas ali no Todoist e conseguir determinar tudo para ser feito em diferentes momentos da minha semana. Fica tudo anotado. Eu tiro da cabeça para não ficar também pensando e preocupada com aquilo ali e jogo tudo para o Todoist. Então, a dica 3 é justamente você automatizar, facilitar esses processos. A dica de número 4 é que eu sugiro que você tenha uma boa organização no seu espaço de trabalho e também consiga ter conforto. Se você atende presencial ou se você atende home office, é muito importante você ter sempre a sua altura, aquelas coisas mínimas necessárias para poder facilitar, para poder te ajudar no dia a dia, e precisa de ser um ambiente minimamente organizado e confortável, para que você consiga produzir de forma mais tranquila. Existem diferentes estudos que mostram sobre os efeitos negativos de você estar fazendo tarefas de foco e concentração em um ambiente desorganizado. Então, ter um ambiente minimamente organizado é muito importante para você poder fazer o seu trabalho, principalmente os atendimentos. Às vezes, no atendimento online, o paciente ele não vai ver. Você pode estar num quarto
super bagunçado e a câmera não mostrar esse espaço do quarto, ou uma mesa bagunçada. Aqui abaixo de mim tem uma mesa que está totalmente arrumada, mas ela podia estar bagunçada que você não estaria vendo. Mas, apesar de você não estar vendo, isso vai fazer mal é para mim, porque vai ser eu que vou estar nesse ambiente totalmente bagunçado, contaminado por muitas questões visuais, e isso tende a atrapalhar muito nosso foco e a nossa concentração. Então, a dica de número 4 é realmente organizar o seu ambiente, facilitar o dia a dia para o seu ambiente. Pode ser um detalhe muito simples, mas que vai fazer total diferença na sua rotina, na sua organização, para que você tenha uma produtividade compassiva. E a quinta e última dica é que eu sugiro que você tenha uma rotina de autocuidado. Inclua no seu dia a dia pausas durante os atendimentos, pausas para não fazer nada, pausas para olhar as redes sociais, ou então pausas para você poder se alimentar, para você poder simplesmente ir ao banheiro. Tenha uma rotina em que você não vai se sentir sufocada e consiga agendar tarefas que vão promover o seu bem-estar. Não abra mão de um momento seu em prol de um horário de um paciente. Mas considere também que você é um ser humano, você precisa de se cuidar para ser uma melhor psicóloga e poder cuidar de outras pessoas. Queria reforçar que a organização e essa questão da rotina é um processo de contínuo aperfeiçoamento e contínuas modificações. Sempre você vai olhar, ok, o que está funcionando, o que eu preciso de mudar, o que está complicado para mim, o que eu não estou conseguindo me encaixar, o que não cabe aqui na minha segunda, na minha terça-feira. Você vai sempre olhar isso. E eu quero saber se você gostou desse vídeo. Quero que você curta esse vídeo, compartilhe nos comentários os seus maiores desafios e se inscreva para receber todas as quintas-feiras mais vídeos com mais dicas práticas como essa. Com amor e clareza, Ana.